Oi para você que se liga aqui no Flash Score, sejam todos bem-vindos a mais um pré-jogo, aliás, um super pré-jogo. Vem aí a grande final da Supercopa do Brasil, Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas do Brasil se enfrentando em Brasília. E é claro que você vai curtir aqui na Flash Score uma super análise antes desse jogo. Peço que você que está aqui pela primeira vez se inscreva no nosso canal e ative o sininho para sempre que a gente postar um conteúdo você não perder nada. Deixe o seu like também para engajar o nosso vídeo. E aqui no cantinho eu vou deixar um QR Code para você baixar o nosso app, ficar muito bem informado, acompanhar as nossas narrações ao vivo e claro que você pode palpitar quanto é que vai ser essa final e quem vai ser o campeão. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber de você. Eduardo Gerac, meu amigo, seja muito bem-vindo. Flamengo e Corinthians fazendo uma super final de Supercopa do Brasil, Edu. Olá, Matheus. Olá a todos e a todos. Não, sem dúvida a expectativa é de casa mais do que cheia lá no Mané Garrincha em Brasília, né? A expectativa é que 70 mil pessoas acompanhem essa partida, torcida dividida, né? Metade do estádio estará com o Flamengo, metade do estádio estará com a torcida alvinegra. Lembrando que existe até expectativa de quebra de recorde da história do Mané Garrincha, que é de 69 mil e uns quebrados ali de público, né? Mas falando já especificamente do Flamengo, Matheus, uma dúvida que emerge aí, né? Principalmente depois da derrota do Flamengo para o São Paulo na estreia do Brasileiro, e a gente tem até os números do Arrascaeta aí para mostrar, né? Ou melhor, o mapa de calor do Arrascaeta exatamente nessa partida contra o São Paulo. Ele que entrou só no segundo tempo, mas é claro que ele é o grande articulador desse meio-campo do Flamengo. Então fica essa dúvida, né, em relação ao time do Felipe Luiz, se ele já vai colocar Arrascaeta, Jorginho e companhia limitada desde o começo, ou se ele vai guardar esses dois jogadores para o segundo tempo, como ele fez contra o São Paulo. É verdade, contra o São Paulo, quando esses jogadores entraram, né, o Flamengo até tomou a virada. E o Arrascaeta, ele tem essa tendência de jogar mais pelo lado esquerdo, mas sem dúvida ele é muito importante para pisar na área adversária, né, para entrar ali no último terço do campo. Então vamos ver o que o técnico Felipe Luiz vai armar aí para esse jogo contra o Corinthians. Lembrando que contra o São Paulo, o Arrascaeta entrou no lugar do Pedro. É claro que ele tende a jogar atrás, né, do centroavante, do homem referência do Flamengo. Então vamos ver agora se o Arrascaeta vai entrar ali, por exemplo, porque pode ser, além do Pedro, pode ser o Bruno Henrique, né, que muda um pouco o jeito do Flamengo jogar. Mas sem dúvida alguma o Flamengo vai para cima de qualquer forma. Tem também, claro, essa expectativa aí do Paquetá, né, se ele vai poder ter ter aí a parte burocrática, né, toda resolvida para poder entrar nesse jogo ou não. Então, grande expectativa aí do lado do Flamengo e, claro, o jogo do Flamengo passa pelo Arrascaeta e passa também pelo Jorginho, né, Matheus? Com certeza, Flamengo que chega de derrota no Campeonato Brasileiro, perdeu para o São Paulo na rodada de abertura, e do outro lado a gente também tem um Corinthians que perdeu em casa, jogando na Vila Belmiro, levou 2-1 do Bahia de virada. E a pergunta que surge naturalmente para a torcida do Corinthians, Edu, vendo esse Flamengo para cima, será que o Corinthians vai apostar no Garro ou vai investir num reforço lá no meio-campo? Então, é uma grande dúvida também, né? Essa, na verdade, deve ser a principal dúvida do Dorival Júnior nesses dias que antecedem a partida. Lembrando que no ano passado, por exemplo, na reta final da Copa do Brasil, quando o Corinthians jogou contra o Cruzeiro, na primeira partida, né, que o Timão venceu lá em Belo Horizonte de forma até surpreendente para muita gente, o Dorival optou por um meio-campo mais parrudo, vamos dizer assim. Agora, tudo bem, o Garro ele fez uma temporada muito boa lá em 2024, né? Depois, o ano passado, ele teve um problema no joelho e não conseguiu entregar tantos gols ou assistências para o time do Corinthians. Só que, Matheus, contra o Bahia, nesse primeiro jogo aí do Campeonato Brasileiro, no meio de semana passado, os números do Garro foram importantes para balancear esse ataque do Corinthians, né? O Corinthians que contra o Bahia, apesar da derrota, até que teve um bom primeiro tempo, conseguiu incomodar um pouco ali o gol do Ronaldo, né? E o Corinthians jogando muito pelo corredor central. 34% das ações ofensivas do Timão foi pelo corredor central, 34% também pelo lado esquerdo e 31% pelo lado direito.
Mas é claro que o Garro, jogando principalmente ali atrás do Memphis e do Yuri Alberto, né, jogando ao lado do Bidon, foi uma peça fundamental para que o jogo do Corinthians aparecesse, para que o jogo do Corinthians conseguisse ser efetivo, né, que a bola circulasse ali no meio-campo do Timão. O Corinthians também que usa muito as laterais do campo, né? Isso mostram aí os números. O Mateuzinho do lado, o Bidu do outro, estão aparecendo sempre com frequência no ataque adversário. Claro, isso é um ponto de atenção do lado do Flamengo, do lado do Felipe Luiz, mas também, claro, pode ser um ponto que o Flamengo pode aproveitar, né? Jogar ali nas costas dos laterais. Então, a expectativa do lado do Timão é exatamente essa. Se Dorival Júnior vai escalar um time mais ofensivo, né? Podemos dizer assim, já com o Garro desde o começo, ou se o Garro será guardado ali para o intervalo ou para o segundo tempo. Então, essa é a grande incógnita tática para esse jogo, para esse duelo aí da final da Supercopa. Edu, e a gente analisa, né, quando a gente passa essas duas artes aí, o Corinthians perdeu para o Bahia, o Flamengo perdeu para o São Paulo, que nessas duas derrotas as equipes não exerceram tanta pressão sobre a bola, que é algo que é essencial numa final, principalmente em jogo único. Então, qual das duas será que desenvolve melhor essa pressão sobre a bola na grande final? Não, é claro, né, se a gente pegar o recorte recente, né, que é o recorte dessa temporada, temos, claro, poucos jogos ainda para serem analisados, né? O Flamengo que jogou com o time titular só 2 vezes e perdeu as 2, né? Jogou contra o Fluminense pelo Carioca, jogou contra o São Paulo. O Corinthians já está com um time mais pronto, mais completo, já faz algumas partidas dentro do Campeonato Paulista, mas claro que um jogo único, né? Tem uma característica aí muito diferente, muito interessante. E sem dúvida alguma, se tem uma coisa que dá para falar das duas derrotas, tanto do Corinthians para o Bahia na Vila Belmiro, quanto a do Flamengo para o São Paulo no Morumbi, é que faltou realmente muita pressão, né, dos dois times sobre a bola, o que é uma coisa muito importante no futebol moderno de hoje, né? Os times, claro, precisam demais tentar recuperar essa bola para, claro, conseguir construir as jogadas. O Flamengo faz isso muito bem, né? O time do Corinthians também, quando consegue fechar ali as linhas de passe do adversário, também executa muito bem essa questão da pressão. Então, a gente tem até os números, né, para mostrar do Ranieri, o Ranieri que foi o melhor jogador do Corinthians nesse quesito de desarmes, né? Temos o mapa de desarmes dele aí contra o Bahia, ele que desarmou 5 bolas, principalmente ali pelo lado esquerdo do campo. É claro que o Felipe Luiz já detectou esse problema, né? Também, claro, temos que fazer o recorte de que o Flamengo está muito no início da temporada, então a questão física ainda pesa demais. É muito difícil um time que não está 100% do ponto de vista físico conseguir pressionar demais o adversário. O Flamengo até tentou fazer isso contra o São Paulo, deu certo, principalmente no primeiro tempo, mas no segundo a coisa deu uma arrefecida. Então, é claro que se o Corinthians entra logo com o Garro, né, já fica um meio-campo menos pegador, mas mesmo assim, com o Ranieri, com o Carrídio, de repente, né, a coisa pode ficar um pouco mais tranquila também em termos de pressão sobre o adversário do lado do Corinthians, né? Lembrando que contra o Bahia jogou o Garro, jogou também o Ranieri, jogou o Bidon, o Carrídio, o Memphis e o Yuri Alberto. Ou seja, é um time, vamos dizer assim, do ponto de vista da marcação, meio que mesclado, né? O Carrídio faz muito bem essa função de marcação, o Ranieri também é o grande cão de guarda desse meio-campo do Corinthians, podemos dizer assim. E aí, claro, o Bidon que também marca, mas o Bidon e o Carro têm mais as características de iniciar a construção das jogadas, principalmente lá na frente para o Yuri Alberto e para o Memphis. Então, a expectativa é grande em relação a essa partida, esse duelo tático, né, Matheus, no meio-campo das duas equipes. Pois é, expectativa alta também da torcida do Flamengo, que está muito acostumada nos últimos anos a estar presente na final da Supercopa do Brasil. A história e os números mostram isso, né, Edu? Não, exato, né? Se a gente for lembrar, a gente teve Supercopa lá no século passado, mas foram só 2 edições, e uma daquelas edições o Corinthians ganhou do Flamengo por 1-0,
no Morumbi, um jogo que só tinha 2.700 pessoas assistindo. A Supercopa naquela época não era assim tão cobiçada, né, como é hoje. Agora, dos anos 2020 para agora, né, a gente pode ver como o Flamengo esteve quase sempre na decisão da Supercopa. Começando lá atrás, né, o Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 3-0 na primeira vez que a Supercopa voltou a ser disputada, né? No ano seguinte, o Flamengo passou pelo Palmeiras, o jogo foi 2-2, mas o Mengão venceu nos pênaltis por 6-5. Depois tivemos Galo e Flamengo, né? Lembrando que naquele ano o Galo venceu tanto a Copa do Brasil quanto o Campeonato Brasileiro. O Flamengo entrou por ser o vice-campeão da Copa do Brasil. O jogo também terminou 2-2, mas aí o Galo venceu, né? O Galo foi campeão 8-7 nos pênaltis. Depois tivemos aquele jogo eletrizante, né? Que o Flamengo também perdeu, o Palmeiras venceu 4-3, isso em 2023. E aí, em 2024, a única vez que o Flamengo não estava presente na Supercopa do Brasil, né? O São Paulo, como campeão da Copa do Brasil, jogou e venceu o Palmeiras, campeão brasileiro do ano anterior. O jogo terminou 0-0, mas o São Paulo foi campeão nos pênaltis, venceu por 4-2. E no ano passado, né, naquele jogo lá no Mangueirão, em Belém, debaixo de muita água, né, o Flamengo venceu o Botafogo por 3-1. E o que isso significa? Significa que se o Flamengo ganha do Corinthians agora em 2026 e fica com o caneco, ele já pode ser até considerado, Matheus, o campeão, ou melhor, o maior vencedor da Supercopa da década, né? Porque aí até 2029 ele não pode ser mais alcançado, porque ele já terá aí 4 títulos da Supercopa desde 2020. Pois é, detalhes que só a Flash Score traz para você. Grande final da Supercopa do Brasil, domingo, 4 da tarde, que é claro, você vai curtir aqui com a gente, com a narração de Daniel Kaiser. Edu, muito obrigado pela sua companhia, até a próxima. Valeu, Matheus, grande abraço, até mais. E para você que continua com a gente, não se esqueça de deixar o seu like no nosso vídeo, inscrever-se aqui no nosso canal. É importante que você ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece e baixe o nosso app. QR Code vai pintar na tela mais uma vez aqui no canto. Você baixa o nosso aplicativo, fica bem informado sobre tudo aqui na Flash Score, porque aqui na Flash Score você lê o jogo como ninguém.